Oi, pessoal. Boa tarde, namastê. Então, a gente está dando início, tá, à nossa aula de hoje. Eu continuo aprofundando na questão, eu vou continuar aprofundando a questão dos niyamas, né? E o nosso tema de hoje vai ser, um niyama chamado tapas, ok? Tapas é a prática constante, né? Quem viu a divulgação da aula de hoje, eu coloquei no tema assim: niyamas, pela prática constante, as impurezas do corpo e dos sentidos são destruídas e a perfeição adquirida, né? Então, essa prática constante na yoga, ela é chamada de tapas, ou as austeridades também. Eu vou compartilhar com vocês, antes que eu entre no Sutra, né, 2.43, que é o nome dessa aula de hoje, que é baseada nesse Sutra, eu vou compartilhar com vocês a questão da autodisciplina, é, até por um ponto de vista bem prático, assim, né, como eu vejo na yoga, né, na prática da yoga como um todo. Quando a gente olha para o caminho quíntuplo do Babaji ou o caminho óctuplo do Patanjali, todos os desafios que estão por trás, né, de praticar os yamas, que são as condutas éticas e morais do yogi, e os niyamas são as auto-observâncias, o autoestudo, né, essa dimensão onde que o yogi ele passa a se autovasculhar, a se autoconhecer. Todas essas dimensões de yamas e niyamas, que vai trabalhar o aspecto do caráter do praticante, isso vai precisar de trabalho, né, de disciplina, vai precisar de tapas, né, para que o indivíduo realmente ele vá conseguindo atingir essas coisas. Eu gosto muito de sempre lembrar que os orientais, tanto, né, os yogis quanto os budistas tibetanos, que eu sempre me refiro a eles também, por ser uma escola de tradição da qual eu também estudo, é colocado de uma maneira muito muito evidente pelas tradições que o aprendizado, né, das virtudes, da compaixão, do amor, da alegria, da disciplina, elas são trabalhadas. Seja bem-vindo, viu, Luiz? Elas são trabalhadas, não é essa ideia que às vezes é passada até por tradições religiosas ocidentais, onde fala como se o amor e a compaixão é um dom que alguns têm e outros não têm. Não é essa visão que a yoga e o budismo colocam, né? Fala pelo contrário, isso pode ser trabalhado. Então, o seu aspecto moral, ele pode ser superado aos poucos. Às vezes você percebe que você tem uma certa envergadura, vamos colocar assim, a cometer ações não virtuosas, por exemplo, falar mal das pessoas. Você pode treinar, né, começar a desenvolver uma maneira de aprender a ser mais ético e falar menos mal das pessoas, pensar de maneira menos negativa sobre as pessoas. Então, isso tudo é um treinamento. Vocês estão chegando agora, pessoal. Hoje eu estou falando de um tema dentro da yoga que chama prática constante, né? Ou também as autodisciplinas, né? Ou a própria, pela prática constante, ou das próprias autodisciplinas que a gente chama de tapas, né? Então, as autodisciplinas, os tapas, né, essas austeridades, elas vão permear todo o caminho óptimo do Patanjali, né, na prática dos yamas, dos niyamas, como falei. Por exemplo, quando a gente vai falar da prática dos asanas, as práticas das posturas corporais físicas, por que é tão ligado a questão de tapas também em asana? O nosso, se a gente for analisar bem, existe um movimento natural de querer manter o corpo na inércia, né? O corpo na posição mais relaxada, na posição mais confortável, na posição mais agradável. Isso é uma tendência de levar o corpo para esse lugar, né? E quando você está colocando o corpo em movimento, seja através de uma atividade física, ou no caso do yoga, né, na parte de asanas, de posturas, né, você está fazendo uma série de movimentos
que aparentemente são movimentos que ele te tira, aparentemente não, eles são movimentos que te tiram de uma situação natural, né? São movimentos que colocam você de ponta cabeça, movimentos que fazem com que você consiga atingir um alongamento que às vezes é um alongamento que comumente você não alcança, né? Então, naquele momento, até mesmo na prática das posturas, que vão gerando uma série de desbloqueios físicos, energéticos, existe ali uma austeridade, existe ali uma disciplina. Porém, se tratando de posturas de asanas, aí é uma pontuação que eu gosto de fazer e uma crítica também, que um grande praticante de asanas não significa que é aquela pessoa mais flexível, né? A gente não deveria balizar por aí. Ou que um bom praticante é aquele que faz uma performance, um asana bonito. O bom praticante, na verdade, é aquela pessoa disciplinada que ela se coloca nesse movimento de abertura, né, de se trabalhar através das posturas também, que tem os outros passos do caminho, né? Então, por exemplo, independente do quanto você consegue alongar ou não, o importante é esse seu movimento e essa disciplina de fazer o movimento de alongar, de fazer o seu asana, e ao mesmo tempo ter o reconhecimento dos seus limites e capacidades. Eu falo que um praticante que ele não reconhece os limites dele, que ele ou ela, né, tem um movimento muito arrogante, egoísta de evoluir no asana, mas sem uma consciência desses limites, são pessoas que comumente vão se machucar, vão se ferir na própria prática, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa que sempre vai fazer as práticas numa postura mais, vamos colocar assim, mais autoindulgente, mais leniente, de não buscar superar os seus próprios limites, a prática se torna tediosa. Na yoga a gente fala, né, que esse movimento muito agressivo que faz o yogi se machucar é um movimento rajásico. Essa pessoa ela está sendo movida, os seus pensamentos, por desejo, por ganância, por uma superação performática. Em compensação, aquele que não se supera, ele fica numa condição tamásica, uma condição tediosa, uma condição que não tem mudança. O importante nessa hora é tentar encontrar o caminho do meio, né? É assim, o caminho do meio eu vejo que ele é claramente, é quando eu olho realmente para onde estão meus limites, e eu entendo aonde eu posso ir e onde eu não posso ir, e também entender as minhas qualidades dentro do aspecto de o que eu posso usar aqui para evoluir aqui nesse asana, né? E aí a gente vai cair numa máxima muito interessante, que eu vejo que é a seguinte: quando você começa a entender que a sua prática corporal, no caso dos asanas, elas por si só, elas têm as suas austeridades, elas podem refletir na sua própria vida. Eu vou dar um exemplo bem prático, assim. Eu já tive alguns alunos, chegou a ser alguns alunos de um perfil mais rajásico, né? Que a aula tinha que ser sempre muito desafiante e agressiva para que eles ficassem satisfeitos. E quando eu entendia que isso estava totalmente ligado ao seu jeito de operar no mundo, tipo como? Sempre muito truculento, passando por cima, muita ansiedade, muita prepotência, muita arrogância, eu fazia uma prática extremamente leve, extremamente, sabe, tranquila, justamente para a pessoa ver o oposto. E o oposto para essa pessoa é que ela precisava trabalhar, ou ele precisava trabalhar, né? Esse movimento de não ir com tanta força, e pelo contrário, vai com calma, respira, sente. Agora, eu já peguei casos também de alunos que queriam chegar na aula de yoga, só queriam fazer yoga nidra, deitar, ou ficar só em meditação, né? Ou tipo assim, quietos, né? Aí, para esses alunos, às vezes era muito interessante uma aula mais rajásica, com mais movimento, com mais austeridades com o corpo, para que a pessoa saísse também desse lugar de inércia. Num simples asana, pode refletir muito o seu comportamento na sua vida. Então, nesse sentido, a autodisciplina, os tapas, né, começa realmente a fazer um sentido na prática do yoga enquanto um niyama, né, uma conduta de autoobservância, porque o indivíduo está se observando a partir disso.
Por isso que a chamada dessa aula é pela prática constante, ou seja, na prática disciplinar, as impurezas do corpo e dos sentidos são destruídas e a perfeição é adquirida. Isso está falando de tapas, né? Os tapas, eles vão indo em vários níveis, né? Ele vai, então, desde o nível de você observar suas condutas éticas e morais, as suas autoobservâncias, as suas práticas corporais, as suas práticas de meditação, as suas práticas de respiração, as suas práticas de meditação, todos esses elementos têm desafios de autodisciplina para o praticante de yoga, ou para o praticante de qualquer disciplina espiritual que for. Todos esses elementos vai trazer mais cedo ou mais tarde algum desafio para o praticante. Então, em todo o caminho quíntuplo ou o caminho óctuplo do Patanjali, né, além dos yamas e dos niyamas, os asanas, os pranayamas, os pratyaharas, as concentrações, as meditações, as práticas de samadhi, ou se você vai olhar pelo ponto de vista do Babaji, os asanas, o pranayama, a meditação, a prática de mantras e as práticas devocionais, todas elas têm um nível de austeridade, têm um nível de tapas, têm um nível de disciplina. Quando várias tradições espirituais diferentes vão falar sobre a questão da disciplina espiritual, aqui na yoga, esse é o tema dessa aula de hoje. Está o tempo inteiro falando que sem tapas, né, a nossa prática, além dela não florescer, a gente não consegue atingir, vamos colocar assim, níveis mais profundos, né? Eu vou começar a entrar agora especificamente no Sutra do Patanjali e vou começar a explicar por que ele fala que pela prática constante as impurezas do corpo e dos sentidos são destruídas e a perfeição é adquirida. É só também para vocês entenderem isso, pessoal. Quando várias vezes eu já expliquei para vocês que a yoga é um modelo integral, né, do ser humano, ou seja, a yoga contempla um ser humano que tem um corpo físico, que tem um corpo energético, que tem um corpo mental, que tem um corpo intuicional, que tem um corpo espiritual. Quando você vai entendendo que o corpo físico se trabalha através de asanas, o corpo energético através de pranayamas, o corpo mental através de meditação, o corpo intuicional a gente pratica através de mantras e os corpos espirituais a gente pratica através das devoções mais amplas, né, da Bhakti Yoga, né, quando você vai entendendo que cada um desses elementos, né, da prática da yoga vai trabalhando cada uma dessas dimensões de realidade do ser, você vai entendendo, seja bem-vinda Solange, o Anderson, o Wellington também, quando você vai começando a entender que a yoga ela vai trabalhando todas essas dimensões ao mesmo tempo, ô Ti, seja bem-vindo, primeira vez aqui. Quando você começa a entender que a yoga vai trabalhando todas essas dimensões simultaneamente, aí você começa a entender por que a prática de tapas, né, a prática das disciplinas yogis, elas têm essa capacidade de purificação. Na Kriya Yoga, a gente usa uma palavra, a própria palavra Kriya. Kriya significa purificação, né? E purificação do quê? Do corpo, através de asana, do corpo energético, através de pranayama, da mente, através da meditação, das intuições, através dos mantras, e dos níveis espirituais, através da devoção. Então, o tempo inteiro, isso está gerando processos de purificação. E aí você começa a entender esse sutra do Patanjali, para vocês que chegaram agora, pessoal, eu estou estudando o Sutra 2.43, que é um sutra onde se vai falar sobre um niyama, que é uma auto-observância, que se chama tapas, a disciplina. Então eu vou começar a ler esse sutra e fazendo algumas explicações. Então, como eu falei, o Patanjali coloca, pela austeridade ou pela autodisciplina, as impurezas do corpo e dos sentidos são destruídas e a perfeição é adquirida. Ou seja, o praticante vai fazendo as suas autodisciplinas e ele vai purificando cada um desses níveis, cada um desses corpos sutis, né? Pela prática constante, tapas, ou esforço sustentado,
A impureza que limita os corpos físico, vital ou energético e mental gradualmente é eliminada, né? Por isso que a gente vai entendendo, né, que a prática diária, né, de posturas, de respirações, de meditação, de estudo dos textos sagrados, vai realmente colocando a gente numa dimensão cada vez mais clara da nossa verdadeira natureza. E isso com o tempo vai gerando essas purificações, né? Como resultado, os 5 sentidos sutis, correspondente aos sentidos físicos, como clarividência, ver sem olhos, clareaudiência, escutar sem ouvidos, desenvolve-se e o corpo torna-se invulnerável, gracioso e belo. Aqui, pessoal, eu confesso assim, eu venho falando, eu peguei o tique chegou hoje, eu já estou mais ou menos uns 10 dias, né, pessoal, falando sobre yamas e niyamas. Eu resolvi andar sobre todos, tá? Os Sutras do Patanjali, ele nunca foi uma leitura iniciante, tá, pessoal? Ele toca em assuntos aqui bastante profundos e que muitos praticantes, até mesmo veterano, não entende muito bem onde ele quer chegar. Mas eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, só para que vocês entendam mais ou menos o que tá colocando aqui. Quando o indivíduo ele vai gerando processo de purificação com a sua prática, é natural que as percepções sutis também tendem a florescer, né? Como, por exemplo, uma clarividência, uma clareaudiência e tal. Só acontece que quem vem acompanhando essas lives que eu estou dando, já deve ter visto uma aula que eu deixei isso muito enfaticamente colocado, que siddhis, poderes, eles não são a principal busca de uma prática, né? Uma prática que ela está muito voltada a fenômenos, a poderes, a conhecimentos, ela é uma prática que pode estar fomentando em você muito mais um aspecto egoísta, vaidoso, autocentrado, do que uma prática realmente de se tornar um ser humano melhor, né? Por isso que a mãe do Ciro, que foi a principal discípula do Ciro Aurobindo, ela sempre falava que o grande Siddhi, o Mahasiddhi, é você ser um ser humano virtuoso. Um ser humano virtuoso é esse ser humano amoroso, compassivo, generoso, né? Essa é a grande coisa que a gente deveria perseguir. Porém, o praticante, o yogi, que ele está fazendo as suas austeridades, as suas práticas diárias, é muito comum que ele vá criando processos de purificação e, consequentemente, ele amplie um pouco a sua percepção da realidade. Mas sempre pensa nisso não como um fim, mas como uma consequência natural que vai vir no processo de autotransformação do praticante, ok? Não fiquem vidrados em praticar yoga, pranayama, meditação, para desenvolver superpoderes. Isso é uma armadilha, pessoal, e das grandes. No Tirumandira, há mais de uma centena de diferentes referências à perfeição do corpo e dos sentidos. E aqui tem alguns trechos do Tirumandira que eu também vou ler para você. A linguagem do Tirumandira ainda é uma linguagem que eu posso falar que ela ainda é mais esotérica que a linguagem dos sutras. Mas eu vou comentando aqui alguns paralelos, ok? Não tendo fraquejado quanto às regras dos votos, os votos dos yamas, dos niyamas, das autoobservâncias, das condutas éticas e morais dos yogis, né? O yogi que deve meditar aprendeu a canalizar a Kundalini pela coluna vertebral. E passando por 3 mandalas com igual felicidade, ele no corpo de carne para sempre vive. Tirumandira 612. Essa fala do Tirumandira, pessoal, ela é uma fala realmente, expressivamente esotérica, né, e muito profunda. Eu confesso que eu não sei se eu teria a capacidade de adentrar na tamanha profundidade do que ele quer dizer aqui. Mas uma coisa eu quero falar, isso é um assunto que ele não é tão bem aceito, tá? Até que as pessoas realmente não acreditam nisso que eu vou falar, que é da tradição dos Siddhas, mas o Tirumandira, quem escreveu o Tirumandira foi o Tirumular, né? O Tirumular,
ele foi um dos 4 principais ou primeiros Siddhas, né? Um dos 18 Siddhas históricos mais o Babaji. E o Tirumula ele foi iniciado por um Siddha chamado Nandideva. E o Tirumula, assim como vários dos Siddhas, é dito que foram yogis que atingiram a perfeição nas suas práticas, por isso eram yogis perfeitos, e é dito nas histórias, né, do Tamil Nadu que esses eram yogis que atingiram a própria imortalidade física. Eu não estou aqui no juízo de questionar se isso é verdade ou não, mas interpretando esse verso, né, o Tirumala só está falando que para aquele yogi que fez os seus votos e conseguiu gerar suas purificações através da prática, né, o corpo de carne para sempre vive. Ele está falando do corpo imortal. Bom, é só uma interpretação. O que eu quero que vocês peguem daqui? O que eu queria trazer hoje? Eu só queria, pessoal, se vocês entenderem essa mensagem, já está de bom tamanho. A mensagem principal dessa aula de hoje eu estou falando de autodisciplina, estou falando de tapas. Se tem uma coisa que a gente precisa para evoluir como ser humano, espiritualmente, o nome que você queira dar, a gente precisa de ter um nível de disciplina. Porém, a disciplina ela não pode ser uma coisa rígida. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa muito legal, que eu lembro de um amigo meu, que ele era uma pessoa, ele também é um professor de Kriya Yoga, e ele era uma pessoa muito disciplinado com práticas corporais, né? Foi jogador de futebol, sempre quando no que diz respeito a disciplinar com práticas de corpo era com ele mesmo, era o terreno dele. E ele uma vez com a nossa professora na Galakshmi Devi, ele começou a relatar, né, que ele estava pegando muito firme na prática e tal. E ela falou para ele que talvez a grande sadhana ou disciplina espiritual que ele deveria praticar seria sair dessa rigidez corporal que ele estava e começar a dar mais tempo, talvez para um convívio, para uma meditação, ao invés de ele ficar tão assim, só vidrado no corpo. Então a gente tem que entender que essa disciplina, ela não é uma disciplina num sentido militar da palavra, mas ela é uma disciplina no sentido de você ter consciência daquilo que você precisa realmente transformar e ter a disciplina de empreender esse movimento, né? É mais nesse sentido. Então, quando vocês começarem começar a entender, esse que é o recado que eu quero passar nessa aula, que a prática constante, Michel, eu peguei para meditar 12 horas no sábado e não meditei nada no outro dia. Não, medita todo dia só um pouquinho. Essa prática constante, ela tem de ser muito mais profícua, de trazer muito mais resultados para você e, consequentemente, fazer muito mais processo de purificação do seu corpo, da sua energia, das suas emoções, da sua mente, que às vezes uma prática mais agressiva de uma vez só, né? Que, pelo contrário, pode gerar também um estado de rigidez, né? Então, ler um sutra tão, entre aspas, amplo, né? Na verdade, eu queria falar viajar, viu, pessoal? Foi mal. Ler um sutra tão amplo como esse do Tirumula é só para a gente ver uma dimensão mais ampla, né, do que a disciplina pode fazer. Segundo Tirumula, o yoga ele estaria até num estado de imortalidade, né? Eu sempre penso numa analogia que eu sempre gosto assim, sabe? Que a prática disciplinar todo dia, né? Um pouquinho de meditação, um pouquinho de atividade física, com um foco mais de dharana, de concentração, é como se você tivesse cada dia dando uma garimpadazinha no chão em direção à água lá no lençol, né? E cada dia que passa você está aproximando mais da fonte. Eu sempre vi a prática por esse ângulo. Depois tem um outro verso do Tirumula que ele fala assim, se o corpo perece, o prana parte, ou seja, o prana está partido, e não será alcançada a luz da verdade. Aprendi o modo de preservar o meu corpo, e assim fazendo o meu prana também, né? Uma coisa aqui que eu acho legal de complementar é a prática dos pranayamas, né? Até como só para reenfatizar, para quem não lembra disso, se tem uma coisa que a yoga deixa muito clara
do que mais fortalece o nosso corpo vital, a nossa vitalidade, ou o corpo energético, né, ou corpo etérico, como algumas pessoas gostam de usar, é a prática dos pranayamas, né? Essas que eu tanto já ensinei para a maioria de vocês aí, das 16 respirações, né, de manhã e antes de dormir, ou em 2 períodos do dia, né? A yoga sempre coloca como os horários mais ideais ao acordar e no final do pôr do sol. Por exemplo, esse horário que a gente vai meditar é o horário de 6 a 6:30, né? É o horário que as tradições recomendam muito para finalizar a prática do dia, né? É, a prática de pranayama diária, pessoal, ela é uma forma de trazer muita força, vigor e energia para o corpo. Principalmente aí a gente que está passando por esse momento de pandemia, se tem uma coisa que fortalece a imunidade é os pranayamas. Então é uma coisa aí que eu também recomendo que vocês pratiquem sempre, né? Se a mente seminal se espessa devido à abstenção sexual, peraí que o vídeo travou, viu, pessoal? Pessoal, o vídeo deu uma travadinha, estou voltando. Aí eu estou falando de novo, ok? Se a semente seminal se espessa devido à abstenção sexual, o corpo, jamais será destruído. Se o corpo é iluminado por disciplina austera, longa deve a vida ser. Se o alimento é escassamente consumido, muitos bens fluirão. Tu pode tornar-se verdadeiramente o senhor da garganta matizada de negro Shiva, de negro, azul ou nilacanta, né? Tirumular, verso 735. Eu estou lendo esses textos mais abstratos, né, mais profundos do Tirumular, só para vocês verem o quanto que os Siddhas colocavam a dimensão da disciplina, onde que a disciplina da prática poderia nos levar. Por isso que quem chegou depois, Pablo, né, a Kaká, o pessoal do espaço Jaya Yoga, só para ficar claro, eu estou lendo esse sutra aqui, ó. Pela austeridade, pelas práticas disciplinares, as impurezas do corpo e dos sentidos são destruídas e a perfeição é adquirida, né? É pelo sentido das disciplinas, né? Aí, voltando no Satchidananda comentando esse sutra, o Satchidananda fala assim: não se deve tratar a natureza humana como a uma máquina a ser manipulada segundo rígidas regras mentais. Uma enorme plasticidade é necessária para lidar com suas complexas causas. Eu acho muito legal essa fala do Satchidananda, quando ele fala assim, porque quando se fala de disciplina, de austeridades, como eu já coloquei hoje, tem gente que vai por um caminho mais militarista, né? De pensar então que a partir de agora o fato de eu praticar de uma maneira bastante disciplinar, que eu vou ter que, de certa forma, agredir o meu corpo, fazer coisas que vão violentar de alguma forma, né, a minha mente, as minhas emoções e o próprio corpo, né? Nessa hora, pessoal, é muito importante, por isso que é muito rico debruçar sobre os yamas e os niyamas. Porque quando você vai estudar um dos primeiros yamas, que é uma das primeiras éticas dos yogis, é a ahimsa, a não violência. Então, por exemplo, você tem que entender que a sua disciplina, por mais que ela exista para que você evolua e progrida na sua prática, ela não pode ser uma ferramenta de autodestruição. Né? Isso tem que estar muito claro. Eu tenho disciplina, mas eu não me autodestruo. Eu vejo uma diferença muito grande entre os siddhas e os yogis ascetas, né, do norte da Índia, que para alcançarem a percepção divina de Deus, da yoga, né, esses praticantes eles faziam austeridades tão agressivas com seus próprios corpos que eles machucavam e muitas vezes levava ao óbito, né, o corpo físico. Os yogis do Tamil Nadu, os siddhas dessa tradição, eles sempre entenderam o corpo como um receptáculo para o divino. Então, se o meu corpo, se o divino coabita dentro do meu corpo, eu vou cuidar dele de uma maneira amorosa, cuidadosa, né? Eu não vou violentar esse corpo.
né? Pelo contrário, ele é o portal para que eu acesse Deus, né? Então tem que ter essa clareza. E quando se trata do ser humano, né, como Satchidananda está falando, o ser humano ele tem uma plasticidade, ele não é uma máquina. Por isso que eu falo, para muitas pessoas, a disciplina yoga mais austera nos asanas diariamente vai ser um grande processo de transformação, né? Sei lá, as pessoas que estão muito deprimidas, ou que na yoga a gente chama em tamas, né? Tá muito na inércia, tá muito prostradas. Às vezes, a prática diária ali, né? Gerando aquela energia através dos asanas, talvez vai ser o grande lance para aquela pessoa. Já tem pessoas que já são muito agitadas ou muito rajásicas, como a gente fala na yoga, que às vezes vai ser justamente esse momento de se aquietar mais, fazer mais pranayama, meditação, que vai colocar a pessoa no eixo. Por isso que a gente tem que ter sabedoria, tanto para ver o que a gente precisa equalizar, quanto o outro, quando no caso a gente está, de alguma forma, orientando, né, a prática do outro. Então lembra isso, a sua disciplina, ela existe, mas ela tem que ter um olhar amoroso, né, para que você encontre esse lugar que é o lugar realmente necessário para que você vá se purificando através da prática. E isso você vai fazendo com sabedoria, né? O Ciro Aurobindo, é um comentário aqui do Ciro Aurobindo, nesse trecho que Satchidananda cita. O Ciro Aurobindo, entretanto, acrescenta que se deve ter controle sobre as emoções e o ego, para que haja harmonia e unidade, tanto no corpo quanto na vida em si, né? É claro que no yoga, quando falamos sobre livrar-nos do ego e erguer-nos a estados de perfeição, as regras estritas de conduta e disciplina, né, os yamas, os niyamas, são apenas meios para tal fim. A decisão pessoal, dentro de um determinado contexto, é permitida desde que seja usada com moderação. No yoga, em última instância, a obediência ao guru ou ao divino ou à lei da verdade, que é a fundação de uma vida espiritual. O que pode parecer austeridade para alguns, pode ser simplesmente para outros fazer escolhas certas e de um modo consciente. Aí aqui é um ponto bastante delicado, né, quando Satchidananda começa a comentar a questão da obediência a essa questão divina, ao guru, aos mestres e tal. Vocês precisam entender uma questão, pessoal. O yoga, nessa dimensão aqui que eu estou colocando, ele não é uma religião sectária, doutrinatória, que você é obrigado a acreditar nas coisas. Não é esse o caminho. A yoga, assim como o budismo, ela é um lugar de discernimento, é um lugar de reflexão. Os grandes mestres, né, da yoga e do budismo, eles deixam muito claro, você não tem que acreditar no que eles estão falando, você tem que vivenciar por você mesmo. E aí, numa dimensão mais profunda, onde o indivíduo, ele com as suas próprias práticas, ele de alguma forma, ele já vai se auto-convencendo dos resultados daquilo, do quanto aquilo é importante, ele vai fazendo o seu processo de entrega. O Bhakti Yoga é uma entrega muito natural, ela vai vindo conforme o indivíduo vai conseguindo se conhecer, se melhorar, né? Não é algo impositivo porque alguém falou. Eu sempre gosto de deixar essa fala assim, para que vocês vejam isso muito claro. Assim. A parte de estudos, de conhecimento, igual nós estamos fazendo aqui os estudos, eles nos levam até um nível de ideia, né? Que é um nível, imagina que aqui depois daqui é uma porta que abre para um campo mais amplo. O intelecto, ele tem um limite, né? Às vezes no intelecto a gente amplia a nossa visão, a gente consegue contemplar outras realidades e tal. Mas desse intelecto para cima, muitas coisas a gente só consegue fazer com entrega, né? E aí, na verdade, é para entender que nos níveis mais sutis da nossa manifestação, da nossa verdadeira natureza, ela não se manifesta apenas por meios intelectuais, ela também se manifesta por meios mais de intuição, de operações de mente bem mais ampla, entende? Então, por isso que eu falo por isso que eu entendo quando Babaji, quando Paramahansa Yogananda e vários outros mestres
fala que a prática sem devoção ela não progride, né? Mas você obrigar o outro a se devotar, esse não é um caminho, esse é um caminho de sectarismo, de doutrinação, onde você força o outro a acreditar numa coisa que ele no fundo não sente. Então os iogues, nesse ponto de vista, eles não pregam isso de maneira alguma. Eles só colocam pela sua própria experiência que eles realmente só acessam a sua verdadeira natureza quando eles de fato estão conscientes do que eles estão buscando e onde chega um momento que eles simplesmente dão um voto de confiança aos ensinamentos que eles recebem, aos seus mestres, gurus, né, verdadeiramente realizados, e dali a prática vai progredindo gradativamente. Eu queria só voltar numa coisa aqui antes, pessoal, antes de eu explicar qual que vai ser a nossa prática de meditação de hoje, baseada nesse niyama, né, que eu estou trazendo. Eu queria voltar de novo na fala do Ciro Aurobindo, porque há algumas coisas ali ligadas a ego, a autoimagem, inclusive eu sempre dou um retiro, né, focado nessa temática, por isso que eu quero enfatizar para não ter uma interpretação equivocada. Quando o Ciro Aurobindo fala assim, ó, entretanto, Ciro Aurobindo acrescenta que se deve ter controle sobre as emoções e o ego, para que haja harmonia e unidade tanto no corpo quanto na vida em si, né? Quando o Ciro Aurobindo começa a comentar, né, sobre esse controle sobre as emoções, sobre o ego, para que haja harmonia e unidade tanto no corpo quanto na vida em si, eu sempre gosto de pensar, pessoal, que a dimensão do ego e da autoimagem, ela é uma dimensão que está aqui, né? O meu ego, o meu corpo está aqui, o meu eu está aqui, e esse eu, ele tem uma função, né? Através desse ego, eu manifesto na realidade de uma maneira. Então, não tenham aquela ideia de endemonizar o ego e a autoimagem como se fosse algo ruim. A grande questão é, o ego ele é apenas um instrumento, assim como uma faca. O que você vai fazer com ele é que é a virada de mesa, entende? Então, quando o Ciro Aurobindo está falando, né, de uma... quando ele está falando de livrarmos do ego e erguer... Peraí. Quando ele fala, né, desse controle sobre as emoções e o ego, ele está falando no sentido de um controle da manifestação negativa desses. Né? Quando o ego está muito movido a intenções negativas, a motivações incorretas, né? A ganância, a desejo, a poder, ou quando as emoções estão muito afloradas e o indivíduo vai perdendo discernimento, ele não encontra essa harmonia, essa unidade, tanto no seu corpo quanto na vida em si. É isso que o Ciro Aurobindo está batendo na tecla aqui. Né? Por isso que a gente está o tempo inteiro aí voltando no tema da disciplina. A gente está o tempo inteiro fazendo disciplinas, austeridades, dentro dos nossos limites para que a gente não se violente, justamente para a gente fazer as nossas purificações. Se vocês forem parar para pensar, pessoal, vocês acordarem todo dia, fazer asanas, fazer pranayamas, sentar para meditar, não é uma prática simples e confortável como simplesmente sentar numa mesa e fazer um lanche. Ou sei lá, se você tem muito prazer em nadar, você está ali nadando. Existe uma austeridade, a coluna às vezes dói ao sentar, existe um nível de concentração muito grande na hora de fazer os pranayamas, na hora de meditar, de fazer uma postura concentrada. O tempo inteiro na nossa sadhana, na nossa prática espiritual, a gente está tendo desafios, a gente está tendo essas autodisciplinas. Mas o interessante da prática sistemática de tapas é que a gente vai aprendendo a lidar com essas duas faces da moeda da vida humana, né? Essa face da experiência, do prazer, do desejo, que é aquilo que é muito natural e eu gosto de fazer, e você vai lidando também com aquela face, que é aquela face que não é confortável, como às vezes você está fazendo um asana e já está começando a ter um certo cansaço. Então, a prática diária ela vai te colocando nessas duas esferas, né, diferentes. Essa que a gente tende a desejar e a pegar, que são as prazerosas, e aquela que a gente tende a afastar, que são as mais difíceis, dolorosas.
Quando você senta para fazer as posturas, os asanas, pranayama, meditação, você vivencia tudo isso ao mesmo tempo, né? Você acaba de fazer um asana, chega no descanso, aí vem aquele prazer, nossa, que bom, que gostoso e tal. Aí de repente o professor fala, vamos voltar para o próximo asana. Aí vem aquela austeridade de novo. Até que vai chegando um momento que quando você vai aprendendo a se colocar apenas entregue, sem julgar como bom, como ruim, diante das experiências prazerosas ou não prazerosas, vamos colocar assim, começa a nascer uma serenidade. E aí, isso aos poucos, se você coloca os yamas e os niyamas, né, as condutas éticas e morais, as observâncias do yoga no dia a dia, tentando não roubar, tentando não matar, tentando cultivar pensamentos positivos, praticar amorosidade, compaixão com os demais. Quando você vai tentando praticar essas coisas, aos pouquinhos a gente vai saindo dessa visão, né, dessa dualidade, a gente vai conseguindo ver as coisas como elas realmente são. E aí nasce um estado de purificação de corpo, de emoção, de mente, de energia, de pensamento, né? Eu, pessoal, acho fascinante, sabe, falar dessas coisas, porque, assim, é ver a vida como possibilidades de florescimento, sabe? É você transformar tudo em florescimento, sabe? Tudo numa prática. Eu tive uma prática esses dias aqui no espaço que, né, não vou explicar o que aconteceu especificamente, mas uma prática tão interessante, uma situação que me colocava num campo de aversão e de repente perceber ela se transformando numa experiência compassiva, né? Então, nesse sentido, as autodisciplina, os tapas, é algo fundamental para o nosso caminhar, né? Eu vou entrar, pessoal, eu vou explicar a meditação, aí como eu sempre faço, eu encerro esse vídeo e abro um outro só para meditação, tá bom? A meditação de hoje, ela é uma reflexão que o Satchidananda propõe baseado nos niyamas dos tapas, das autodisciplinas, né, das austeridades. Ele fala assim, ó, reflita nessas questões. As questões são: o que na sua vida diária os outros poderiam considerar austeridades? Eu vou dar exemplo pessoal que vocês vão entender. Por exemplo, quando eu falo para as pessoas que todo dia eu medito, tem gente que considera isso uma austeridade. Nossa, meu, todo dia você senta para meditar, isso para mim é uma austeridade. Então, o que, que você faz que pode ser uma austeridade? Né? Sei lá, às vezes você senta para estudar muito tempo, isso é uma austeridade. Né? Você considera isso uma austeridade ou simplesmente um modo de vida? Ok? Então, a prática vai ser, reflita, o que na sua vida diária os outros poderiam considerar austeridades para os outros? E aí, para você, você considera isso uma austeridade ou simplesmente um modo de vida? Aí, pessoal, vocês vão sentar, coluna ereta, respiração só pelas narinas durante uns 5 minutos ou 16 pranayamas, relaxa o corpo e pensa, o que eu faço na minha vida que os outros poderiam considerar austeridade? Deixa rolar aquele tanto de coisinha na sua mente, vai só observando. E aí depois o outro comando, você considera isso uma austeridade ou simplesmente um estilo de vida? Deixa isso fluir também na sua mente e no final, pessoal, vocês repousam e apenas ficam observando a mente e vai soltando, deixando vir o que tem que vir. Se vai vir algum insight, algum ensinamento, deixa que aquilo aconteça naturalmente, ok? Então, ó, eu vou encerrar essa coisinha aqui e já vou abrir a outra, tá bom? Para a gente meditar. Até na próxima.